agradecer aos professores, não apenas ao professor Marcelo Catone, professor Renato, professor Túlio, não está. Bom, ok? Então, este maravilhoso convite que me permite voltar a Foucault. Eu tenho constantemente, eu tento estar atenta às novas publicações sobre Foucault, o trabalho que está sendo feito sobre Foucault, mas não tenho me dedicado a escrever sobre Foucault. Então isto é uma belíssima oportunidade e, sobretudo, o título da conferência, que é uma homenagem aos 40 anos de Vigiar e Punir. Eu sei que Vigiar e Punir é a obra de Foucault que era, não sei se ainda é, que era a mais lida nas faculdades de Direito. Infelizmente, para mim, é uma obra, não é a obra que eu gosto do Foucault. E por uma simples razão, porque a concepção do poder, ou das relações de poder em Vigiar e Punir, foi completamente modificada posteriormente. A partir da vontade de saber, já começa a haver uma abertura, vontade de saber é assim um término nessa maneira de conceber as relações de poder. Os cursos que ele deu, Il faut défendre la société, em defesa da sociedade, é um livro muito mal lido, porque misturou, Agamben veio e aí fizeram uma mistura de Agamben com Foucault. Isso não deu muito certo e não se percebeu que Foucault estava apenas explorando uma hipótese de leitura das relações de poder, do poder, e queria ver até onde a hipótese ia. E antes mesmo do curso terminar, ele diz, não vai a lugar nenhum, eu perdi um semestre inteiro. E o que é que se faz quando se está deprimido e está-se em Paris? Fez para o Brasil. Foi exatamente o que ele fez. Pegou um avião, não, estou falando sério, e aí foi recebido pelos amigos brasileiros, pegou um pouco de praia, Pernambuco, sol, enfim, muita coisa, e voltou totalmente renovado para a Alemanha, onde descobre, onde fica muito feliz com o ordoliberalismo e muda completamente tudo, até depois, e aí vem toda a questão da governamentalidade, as práticas de governo, etc. E isso é que é um Foucault. E aí, como é que se pode hoje ler Vigiar e Punir? Se eu tivesse que homenagear os 40 anos de Vigiar e Punir, eu vou mencionar Vigiar, e claro que eu vou pegar o ângulo que me interessa ainda em Vigiar e Punir. Vigiar e Punir é uma escrita violenta, desde o início, o livro é violento, é uma escrita violenta, e não é um livro talvez mais, o Foucault sempre interessado pelo presente, pela atualidade. Professor Túlio, acabo de lhe agradecer não tanto presente. Mas, não tem problema, agora eu gostaria de saber quem é o professor Túlio. Eu não sabia quem era o professor Túlio, então, mas já lhe agradeci, tudo bem? Então, o que eu quero dizer? Então, Vigiar e Punir é talvez o livro mais datado, porque está muito ligado aos acontecimentos da época. Bom, então eu vou começar. Eu começo com então, 40 anos de... o título, eu vou ler o título em francês, eu sei que a nova edição que vocês têm já não vem o título equivocado, mas o Brasil tem sempre essa tentação de vender, conquistar o público. E a primeira edição, a capa vinha Vigiar e Punir, História da Violência nas Prisões. Isto é um disparate. Isso não é... Isso não tem... quer dizer, então, frente a um título como esse, não há como eu seguir traduções publicadas no... É a Vozes. Então, 40 anos de surveiller et punir, naissance de la prison. Até mesmo para quem não fala francês, naissance, nascimento de la prison. Qualquer um entendeu, uma criança de 3 anos já sabe traduzir, da prisão. Tudo bem? Então, eu começo com uma citação. E vou traduzindo. Não vou ler ela em francês, porque como eu vou cansar vocês com francês no final da conferência, então vou parar agora. Eu peço desculpa aos historiadores da filosofia
Eu estou escolhendo a dedo o texto. O texto é A Verdade e as Formas Jurídicas, é um texto de 1974 que vocês têm e que foi as conferências que foram apresentadas na PUC do Rio de Janeiro, que é um texto importantíssimo. Eu espero que vocês, imagino que esse é um texto que vocês leem, não é? Bom, então, eu peço desculpa aos historiadores da filosofia por esta afirmação, mas eu creio que Bentham, ele está falando de Jeremy Bentham, utilitarista britânico, é mais importante para a nossa sociedade do que Kant e Hegel. Deveríamos lhe render homenagem em cada uma de nossas sociedades. Foi ele que programou, definiu e descreveu da maneira a mais precisa as formas de poder nas quais nós vivemos. Foi deliberadamente que vocês já podem ver o que eu vou, se preparem para o que eu vou fazer. 1968. Durante o mês de maio de 1968, como também durante todo o período da Guerra da Algéria, e para quem, como eu sou uma senhora de uma idade extremamente avançada, e não estou falando sério, as pessoas acham que eu não pareço, mas disfarço, sem pitangui, mas o segredo, yoga, tá? Então recomendo vivamente, e a posição da, como é que se chama, da vela, ficarem 15 minutos na posição invertida, é o segredo para manterem uma certa leveza e, sobretudo, uma certa juventude e não aparentarem terem a idade que eu deveria aparentar ter e que não aparento, até um certo ponto. Mas, enfim, então, como eu estou falando de épocas que ninguém mais se lembra, a Guerra da Algéria, para quem não se lembra, foi de 1954 a 1962, tudo bem? Bom, Michel Foucault não estava na França, em Paris, e ele recorda que Marcuse, que morre em 1979, perguntou um dia, em tom de reprovação, o que Foucault fazia na noite de 10 a 11 de maio de 1968, a chamada a célebre noite, a longa noite das barricadas. Ora bem, responde Foucault, estava na Tunísia. E ele acrescenta, foi uma experiência importante. Isso está numa entrevista com Michel Foucault, em 1978, uma entrevista com Trombadori, que era um ativista italiano, está no volume 2, no volume 4 de Ditos e Escritos, na versão francesa, na página 41 a 95. E eu leio o que ele diz, já que ele diz que foi uma experiência importante, e é importante essa experiência, eu leio o que ele diz. Eu tive muita sorte na minha vida. Na Suécia, eu vi um país social-democrata que funcionava bem. Na Polônia, uma democracia popular que funcionava mal. Eu conheci de modo direto, de maneira direta, a Alemanha Federal no momento de sua expansão econômica, no início dos anos 60. E, por fim, eu vivi num país do terceiro mundo, na Tunísia, durante 2 anos e meio. Uma experiência impressionante. Um pouco antes do mês de maio, na França, produziu-se lá também acontecimentos estudantis, revoltas estudantis muito intensas. Estávamos em março de 1968. Greves, interrupções dos cursos, prisões e greve geral dos estudantes. A polícia entrou na universidade, bateu em vários estudantes, machucou gravemente vários deles e os colocou na prisão. Alguns foram condenados a 8, 10 e até mesmo 14 anos de prisão. Alguns ainda estão lá. Esta entrevista é em 78, tá bem? Alguns ainda estão lá. Dado a minha posição de professor, sendo francês,
eu estava, de uma certa forma, protegido em relação às autoridades locais, o que me permitiu realizar facilmente uma série de ações e, ao mesmo tempo, de captar com exatidão as reações do governo francês em relação a tudo isso. Eu tive uma ideia direta do que se passava nas universidades do mundo. Eu fiquei profundamente impressionado por essas moças e moços que se expunham a riscos formidáveis ao redigirem panfletos, ao distribuí-los e ao convocar todos para a greve. Foi, para mim, uma verdadeira experiência política. O que significou Maio de 68 para a obra de Foucault? Numa entrevista, uma pergunta, numa entrevista em 3 de abril de 1976, com Gilbert Tarab, Foucault dizia, a pergunta que o entrevistador lhe fez era a seguinte: como é que você explica o caminhar do seu pensamento? Você começou escrevendo A História da Loucura em 1960-61. Depois, o nascimento da clínica em 1962-63. Depois, as palavras... eu não estou nem olhando para você, devo olhar? Não. Desculpe, estou ignorando você completamente. Está me gravando, mas eu ignoro completamente. Tá? Não leva mal, tá bem? Não me interessa a gravação, tá bem? Ou seja, estou totalmente cool em relação à gravação. Depois, As Palavras e as Coisas, em 1965-66, que rompe com os 2 primeiros volumes. Como também a Arqueologia do Saber, em 1968-69. E você volta aos seus primeiros amores em 1972-73, com Pierre Rivière, Pierre Rivière que matou uma série de pessoas, tá bem? Começando com a mãe, tá? E com Surveiller et Punir, Naissance de la Prison, o texto que eu, em princípio, deveria estar homenageando, em 1975. A resposta de Foucault: você tem razão. Os 2 primeiros e os 2 últimos formam uma continuidade. Que é uma espécie, e o que é uma exceção, finalmente, são as palavras e as coisas que está num campo intermediário. Ninguém se interessou, e não pensem que Foucault está dizendo isso feliz, isso o magoou profundamente. Ele era vaidoso, não pensem que não. Todo professor francês e logo da estatura de Foucault, se alguém fazia uma crítica, ele ficava absolutamente furioso. Tá? Ninguém se interessou no início ao meu primeiro livro, a não ser pessoas ligadas à literatura como Roland Barthes e Maurice Blanchot. Mas nenhum psiquiatra, nenhum sociólogo, nenhum homem de esquerda, com o nascimento da clínica, foi ainda pior. Silêncio total. A loucura, a saúde, isso não era um problema, não era ainda um problema teórico e político nobre na época. O que era nobre era a releitura de Marx, a psicanálise, a semiologia. Assim, eu fiquei muito decepcionado com esse desinteresse. Eu não escondo isso. Eu deixei tudo isso de lado e comecei a redigir As Palavras e as Coisas, uma obra sobre as ciências empíricas e sua transformação puramente teórica nos séculos XVIII e XIX. Mas isso era apenas, de certa forma, um apêndice aos 2 livros precedentes. E depois, de repente, em 1968, bruscamente, esses problemas da saúde, da loucura, da sexualidade, do corpo, entraram diretamente no campo das preocupações políticas. O Estatuto dos Loucos interessava, de repente, a toda a população. Esses livros que ninguém tinha dado atenção, de repente, tornaram-se
sobre, quer dizer, surconsommer, sobreconsumidos, enquanto eles tinham sido subconsumidos durante o período precedente. Eu então retomei o meu caminho, depois dessa data, com mais serenidade de espírito, já não precisava ir para a Tunísia, não precisava sair da França, e com mais certeza sobre o facto que eu não me tinha enganado, que eu tinha visto certo, que eu tinha ido numa boa direção. Aliás, o meu próximo livro, ele está dizendo isso em 78, e esse próximo livro não foi nada disso, o meu próximo livro vai tratar das instituições militares. Eu não conheço esse livro das... Novembro 2015. Isso para justificar o título desta conferência, que era os 40 anos do livro Vigiar e Punir o Nascimento da Prisão. Estava previsto, e eu pensei que eu teria sorte e que já teria se realizado e que eu poderia ter acesso às conferências, um colóquio internacional, que é intitulado 40 anos de Surveiller e Punir, organizado pelo Instituto de Ciências Jurídicas e Filosóficas da Sorbonne, Paris 1, e programado para os dias 19 e 21 de novembro, na Universidade Paris 1, Sorbonne. Foi anulado esse congresso devido aos atentados em Paris. Mas a projeção do filme foi mantida um filme que eles tinham previsto, foi mantida na sexta-feira, 20 de novembro, às 20h30, no cinema Reflet Médicis. O que é que o programa dizia? O programa dizia o que ia ser o tema do congresso. Para vocês verem que não foi, nem era a minha ideia. Eu li uma epígrafe logo no início, onde eu menciono Bentham, então é claro que não era esse o caminho que eu ia seguir, mas como é que eles justificam esse colóquio internacional? Publicado em 1975, a obra de Michel Foucault, Vigiar e Punir, o Nascimento da Prisão, já tem uma longa história. Não apenas conheceu um enorme sucesso quando foi publicada, cuidado isso é o que os organizadores estão dizendo. Mas foi realmente uma obra muito lida, que teve imediatamente uma enorme repercussão, sobretudo nos Estados Unidos, mas na França também. Mas há uma coisa que os organizadores não dizem, e poderiam ter dito. Qual foi um dos motivos de eu não fazer de Vigiar e Punir a minha obra predileta de Foucault, eu não tenho paixão por ela. Compreendo que numa faculdade de Direito vocês o tenham, mas eu tenho outras paixões. E eu compreendo que as minhas paixões não precisam ser compartilhadas, vocês não precisam amar quem eu amo. Mas permitam-me eu também não amar os vossos amores. Bom, então estamos com um problema de respeito à diversidade amorosa. Numa faculdade de Direito isso é importante. Bom, mas eu quero dizer, qual foi a obra? Uma obra fantástica, uma obra publicada em 1974, um ano antes, e que vai abafar um pouco o que Foucault está propondo em Vigiar e Punir. É claro que não é a obra de um teórico, é a obra de um escritor. Em 1974, e depois de uma coisa muito complicada, é publicada finalmente a tradução francesa, a obra O Arquipélago do Gulag de Solzhenitsyn. E o Arquipélago do Gulag está falando justamente uma experiência de alguém que ficou prisioneiro no Gulag. Então, ler de repente Vigiar e Punir, e achar, por exemplo, que alguém dentro de uma escola, que alguém dentro de um hospital, que alguém dentro de uma sala de aula está num campo, desculpem, é complicado. E isso é
é bom se dizer isso quando se está elogiando Foucault. E Foucault sabe disso muito bem, mas havia um problema. Vocês acham que o livro, O Arquipélago do Gulag, tornou Solzhenitsyn famoso? É claro que ele depois recebeu o prêmio Nobel, mas isso é um monte. Acharam que ele era um burguês, um reacionário, não era marxista, e o Partido Comunista e toda a esquerda bateu em cima do Arquipélago do Gulag. Eu, por acaso, tenho o Arquipélago do Gulag, que comprei na época, e eu estava lendo ao mesmo tempo Foucault e o Arquipélago do Gulag. Então, talvez isso pode ter influenciado a minha birra com Vigiar e Punir, mas depois a minha birra aumenta quando eu conheço a obra de Hannah Arendt, que eu conheci muito tarde, só depois do meu pós-doutorado é que eu li Origens do Totalitarismo, e também o que é o totalitarismo. Então, há uma amálgama muito perigoso em Vigiar e Punir, de se chamar uma sociedade panóptica, daí o Bentham, de se chamar o panoptismo, que é um dos capítulos de Vigiar e Punir, como uma espécie de imagem de uma sociedade totalitária. Há esse risco. Se não for lido assim, não há problema nenhum. Mas se for lido nesse sentido, é um equívoco completo, ok? Então,